Produção, libera por gentileza o compartilhamento de tela. Obrigado. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Mentoria acelerando sua clínica? Faz um legal assim para mim, por gentileza. Obrigado. Então, essa mentoria do Acelerando Sua Clínica vai ser uma imersão que ela vai acontecer no próximo sábado aqui no Recife. Eu até agradecer aqui a participação da Marcela. Marcela, muito obrigado. Ela colocou que no sábado a previsão é de muita chuva também, infelizmente. Vamos orar que essa chuva caia toda de hoje para amanhã e que no sábado a gente tenha tempo seco, né? Recife, a gente sabe dos desafios que é quando chove e principalmente quando chove com maré alta, né? É, vamos lá. Essa mentoria do Acelerando Sua Clínica é uma imersão, ela acontece no próximo sábado e esse evento de aceleração de clínicas, ele é um evento promovido pelo Ecossistema Saúde através da Ortoestética, que é a nossa rede de clínicas odontológicas, né? É uma franquia de clínica odontológica, a Ortoestética, e também o Clube Dr. Odonto, que é um grupo, um grupo de dentistas associados, do qual também é uma marca que faz parte do nosso ecossistema. Para vocês me conhecerem um pouco mais, eu atuo com clínica odontológica, na parte de gestão, na parte de acompanhamento de performance há 15 anos. Eu entrei inicialmente na ortoestética como gestor de clínicas próprias e, com o passar do tempo, acabei vindo para a franqueadora, então, onde eu tive a oportunidade de participar de vários setores dentro da franqueadora. Um dos setores assim que mais me fez assim me desenvolver em negócio de clínica odontológica foi expansão e implantação de clínica. Então, eu passei vários anos fazendo implantação de clínica, literalmente, escolha de ponto, projeto arquitetônico, recrutamento e seleção de equipe, treinamento de equipes e assim por diante. E pelo menos de 5 anos para cá, então ali meados da pandemia, pouco antes da pandemia, final de 2019, eu tive a oportunidade de me tornar diretor de operações e diretor de performance do grupo. Então hoje eu estou como diretor de operações e performance do grupo, tanto da franquia Ortoestética como também do Clube Dr. Odonto, e eu sou um dos mentores e vou estar junto com vocês no sábado na mentoria Acelerando Sua Clínica, que é uma imersão, beleza? Essa imersão, ela consiste em trabalharmos alguns pilares nas clínicas e nos consultórios de vocês. Mas o principal deles, lucratividade e gestão inteligente. Então, nós temos um propósito, né, por uma odontologia ética, lucrativa, de qualidade, né, uma odontologia do ponto de vista ali, do empresário ou do dentista empreendedor, que ele consiga fazer uma odontologia ética de qualidade. E por conta desse propósito, a gente desenvolveu algumas ferramentas e mentorias dentro do nosso ecossistema para justamente a gente viver esse propósito. Então, a mentoria Acelerando Sua Clínica é um momento da gente estar levando conhecimento, conhecimento esse que já vem sendo desenvolvido há 20 anos. A Ortoestética, ela é uma empresa de 20 anos, ela surgiu em 2005. Vou ter um momento aqui para falar um pouco mais para vocês, para apresentar, mas justamente para a gente poder trazer para vocês aquilo que muitas vezes você não consegue enxergar sozinho. Então, a mentoria Acelerando Sua Clínica é uma maneira de você conseguir olhar para o que realmente importa dentro da tua clínica, dentro do teu consultório. E é uma forma de nós, enquanto empreendedores da odontologia, né, vivermos o nosso propósito de desenvolver uma odontologia ética, lucrativa e de qualidade, certo? Com remuneração justa para prestadores de serviço e assim por diante. Beleza, gente? Então, no sábado é uma imersão. Essa imersão ela começa às 8 horas da manhã. Vai ser lá no Vicali. Quem é de Recife conhece aqui a região de Boa Viagem. O Vicali fica na rua Maria Carolina. E é um lugar, assim, bem legal. E a gente vai ter um dia realmente muito satisfatório
desse aspecto e vocês vão ter a oportunidade de desenvolver um plano de ação personalizado, né, com uma ferramenta que a gente utiliza dentro do nosso ecossistema, que é uma ferramenta de diagnóstico, por exemplo, nas nossas clínicas. A gente vai utilizar parte dessa ferramenta no sábado para vocês poderem voltar para casa com um plano de ação e tendo mais clareza do que você precisa fazer e principalmente dos comos, né? A gente vai conseguir, sim, se aprofundar em alguns temas lá para você poder ter clareza do que tem que ser feito e principalmente o como também, tá? Então, no dia 17 de maio, estaremos juntos um dia inteiro numa imersão. Estou acelerando sua clínica. Quem ainda não fez a sua inscrição, faça, porque as vagas estão se esgotando. Então, não perca a oportunidade. Então, quem é do Recife e ainda está pensando em fazer, faça a sua inscrição, porque quando a vaga esgota, esgota. Não tem, você pode querer, mas não tem a cadeira, não tem um lugar para te colocar lá no evento. Então, é um investimento simbólico, né? Hoje, o valor do ingresso Start para o sábado está R$ 147, 147, e nós temos também o ingresso VIP. A diferença do Start para o VIP é que no ingresso VIP, você além de ter um local diferenciado para sentar no evento, né? Você senta à frente, você também participa de um almoço junto com os mentores, tá? E esse almoço está incluso no ingresso também. Então, assim, o valor realmente ele é para que a gente possa estar, de alguma forma, ali estruturando o evento para vocês, porque o ingresso nesse valor não paga o evento que a gente vai fazer, mas, como eu disse, é por uma questão de propósito. A gente faz isso justamente por conta do nosso propósito ser de desenvolver uma odontologia ética, de qualidade e lucrativa, tá, pessoal? Manuel Alvino vai ter a oportunidade, ele estará lá conosco no sábado também. E o Manuel Alvino, ele tem uma frase, né? Alguns de vocês aqui talvez já tiveram a oportunidade de estar com ele, seja presencialmente, seja através de uma live, enfim, seja em algum outro curso ou alguma outra mentoria. Mas o Mano, né, como é conhecido, essa frase é do Mano e ele traz o seguinte jargão: o dinheiro que você não ganha é por um conhecimento que você ainda não tem, e muitas vezes a gente não sabe o que não sabe. Essa, esse sábado, o momento que nós vamos ter juntos no sábado, é justamente para gerar essa consciência e você sair de lá com um direcionamento do que precisa ser feito, né? Por uma atitude que você não toma, às vezes você até sabe o que precisa ser feito, mas não dá o start, não dá o passo para fazer. Então precisa ter atitude por um hábito que você ainda não instalou, e nós somos sim pessoas, nós somos sensoriais, e a gente vive sim de hábito, é rotina, todos os dias, é uma eterna repetição de padrão, os nossos dias, ou por um investimento que você ainda não fez. Quem aqui deu o passo de se inscrever no Acelerando, na mentoria Acelerando Sua Clínica, ok, teve a atitude de se inscrever, está fazendo um investimento irrisório, pequeno, para o conteúdo que é entregue, mas você não está investindo só dinheiro na inscrição, você está investindo tempo, você está investindo energia e também dinheiro, né? Então, o investimento está acontecendo. Atitude você já tomou. Lá, nós vamos desenvolver juntos conhecimento e você vai precisar transformar parte desse conhecimento em hábitos, beleza? Então, a gente vai estar com o Manuel Alvino junto com os demais mentores no sábado, para a gente estar conduzindo esse evento com vocês. E eu não tenho dúvidas, assim como outras edições que já aconteceram, né? O Acelerando Sua Clínica, a mentoria Acelerando Sua Clínica, ela já aconteceu em várias edições. Para vocês terem uma noção, quando a gente hoje fala de ecossistema, hoje, clínicas dentro do ecossistema da gente são mais de 100. Quando a gente fala de pessoas diretamente relacionadas a essas clínicas do ecossistema, a gente está falando de aproximadamente 600 pessoas. E quando a gente fala de pessoas que já passaram pelas mentorias que já foram realizadas e pelos acelerando anteriores, aí a gente tem um número muito maior de pessoas, justamente pela vivência nossa aqui de propósito, de entrega realmente, de transformar, de buscar transformar a odontologia em algo que a gente acredita, tá? Ética, de qualidade e lucrativa. O Manuel, ele conta a história dele, ele fala disso em lives, ele, enfim, já tem vídeo. Se você entrar no Instagram dele, você vai encontrar vídeo. Mas Manuel, ele teve essa a- a- entrevista aqui, né,
realizada, realizada pela pequenas empresas e grandes negócios. Então, o Manuel, ele trabalhou no mercadinho da família e hoje ele desenvolveu um ecossistema dentro da odontologia e alcançou o faturamento de 150 milhões de reais no ano, né? Então, assim, é de se é de se olhar para isso e vocês vão ter a oportunidade de estar com ele, assim, uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa realmente, assim, próxima e uma pessoa realmente preocupado em fazer da odontologia algo ético, de qualidade e lucrativo, né? Então, assim, isso aqui, ao longo desses 20 anos, foi algo que realmente foi desenvolvido com muita energia, com muito investimento e principalmente com muito amor, não só pelo humano, mas também pela sua esposa, a Juliana, que também é dentista, né? E tantas outras pessoas que trabalham ou já trabalharam dentro do nosso ecossistema, certo? E todo mundo que faz parte, né? Vocês, de certa forma, que estarão participando no sábado, também vão fazer parte, é, de parte do ecossistema, mesmo que seja apenas ali na mentoria acelerando sua clínica, né? Hoje a Horta Estética ela completa 20 anos de atuação no mercado. Esse ano de 20 anos, gente, uma empresa de 20 anos não é uma empresa qualquer no mercado. A mortalidade empresarial no Brasil ela é altíssima nos primeiros 5 anos. Isso não sou eu que estou falando. Se você der um Google, você vai encontrar essa informação no Google. Então, assim, as empresas fecham muito nos primeiros 5 anos no Brasil. Abre-se muita empresa, mas encerra-se muito CNPJ. As empresas fecham muito no Brasil, né? Então, quando você fala de uma empresa consolidada no mercado, como é a franquia odontológica aqui da Horta Estética, há 20 anos, como negócio sendo desenvolvido, é algo realmente assim de muita diferenciação. E esse ano de 20 anos, a gente tem um slogan, né, de campanha, que é justamente o seu sorriso, nossa melhor versão. Então, quando a gente traz para números atuais, em termos de atendimento, a gente já ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas atendidas, mais de 6 milhões de procedimentos realizados. Então, assim, realmente é algo de muita diferenciação. Tudo o que o ecossistema consegue fazer e consegue impactar, né? Consegue transformar as vidas das pessoas na ponta, né? Não só a vida ali de colaboradores, donos de clínica, mas principalmente a vida dos pacientes, né? Sorrisos restaurados, felicidade, restaurada, casamentos restaurados e assim por diante. Então, como um todo, o nosso ecossistema, ele é um ecossistema muito humano, né? E garanto para vocês, há 15 anos eu faço parte desse ecossistema, ele é um ecossistema realmente assim de muita diferenciação, um ecossistema de ganha-ganha. Não é à toa que a gente investe o nosso tempo, investe a nossa energia, investe o nosso dinheiro para realizar mentorias, como essa de sábado que a gente vai participar junto, para a gente poder estar desenvolvendo cada vez mais o ecossistema e também a odontologia, né? Hoje a Horta Estética e o seu grupo ele conta com mais de 100 clínicas espalhadas no Brasil, completando 20 anos de atuação no mercado. São 23 estados com clínicas em funcionamento, né? E a Horta Estética hoje é a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil com foco em estética orofacial. Então, com foco em estética facial e estética dental. Isso é algo muito diferenciado para nós, porque a gente leva estética no nome, né? Então, nenhuma outra clínica tem o nome que a gente, por exemplo, tem. Isso nos, nos trouxe vantagem competitiva por uma questão de marca, né? Então, assim, há 10 anos atrás não se olhava tanto para isso. Hoje é outra história completamente diferente. Então, de certa forma, isso também, além de todo o trabalho que é desenvolvido, mas é uma marca também muito forte hoje, sólida no mercado, né? Aqui um exemplo de alguns eventos os quais a gente realiza, Brasilzão afora, com pessoas que fazem parte do ecossistema. Então, aqui a gente tem eventos com franqueados Hortistética, aqui a gente tem evento com membros do Clube Dr. Odonto. É, em breve, se possível, colocar a foto de vocês aqui do evento de sábado de mentoria, né? Acelerando sua clínica, por que não? Quem sabe? Mas trazendo aqui um pouco do que é a ortoestética para vocês, do que é o ecossistema saúde e do que é também o Clube Dr. Odonto
esse grupo de dentistas, né, juntos para desenvolver odontologia. Clube Dr. Odonto, pessoal, nós vamos ter oportunidade no sábado, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Clube Dr. Odonto. Ele é um programa de mentoria, ele é um clube de networking onde a gente junta dentistas empreendedores, né? Ah, onde você tem um pool de compras e você consegue efetuar economia, né? Você consegue se tornar mais competitivo no mercado porque você consegue comprar mais barato, porque você compra junto com os demais membros do ecossistema. Então, não é uma compra isolada da tua clínica, mas sim uma compra em conjunto. Então, a gente tem muita força em negociação. No sábado, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais do que isso, mas é realmente algo muito diferenciado, desde taxa de maquineta de cartão a o que vocês imaginarem de insumo, de equipamentos, enfim, vocês conseguem acessar ali preços diferenciados. Agora, em 2025, o nosso grupo de clínicas, ele não está presente somente mais no Brasil, mas sim em 4 países diferentes. Então, hoje o grupo se tornou uma empresa multinacional. Então, nós temos clínicas além do Brasil, nós temos clínicas também em Angola, Portugal e Luxemburgo. Então, membros que são mentorados aqui pelo Clube Doctor e fazem parte desse programa de mentoria, né? Isso traz uma força muito grande para o grupo de maneira geral, porque o network, o brainstorm, enfim, aquilo que funciona de uma maneira numa região pode ser utilizado em outra, com as suas devidas particularidades e culturas locais, enfim, mas a gente consegue hoje, pela conectividade e por todo mundo que faz parte do grupo e pelas mentorias, entender, por exemplo, o que está funcionando em Portugal e que muito brevemente vai funcionar no Brasil e vice-versa. Então a gente tem muita velocidade no que diz respeito ali desenvolvimento de estratégias e ferramentas e até mesmo tecnologias para a gente estar melhorando e desenvolvendo os nossos negócios, né? Eu estou falando disso para vocês porque o Manuel, ele é quem encabeça esse projeto, né? Ele é o presidente fundador do nosso ecossistema todo, principalmente da Horta Estética e do Club Doctor, e todos os demais membros que fazem parte são pessoas que trabalham no dia a dia. Eu, por exemplo, estou nesse momento falando com vocês do escritório da Horta Estética. Estou aqui, ó. Tô aqui na Horta Estética, está aqui minha blusa Horta Estética. O dia de trabalho hoje é a cena da vida real, né? Então, tudo já está acontecendo e a gente para poder se dedicar e para poder fazer esse aquecimento para o nosso evento de sábado, beleza? Então, lá no sábado a gente vai estar junto. Vocês vão ter a oportunidade de estar bem próximo, não só do Manuel, mas também de mim, também do Bruno, também do Leonardo. Nós 4 seremos os mentores de vocês no dia do sábado. E hoje a gente quer trazer para vocês um pouco de informação e conhecimento sobre aquilo que a gente vai estar vendo no sábado com mais profundidade. Então, é um evento de aquecimento e a gente usa essa uma hora e pouquinho que a gente vai estar junto aqui, justamente para você poder entender como é que vai funcionar a dinâmica dessa imersão no próximo sábado. Preciso reforçar com vocês que a gente começa no horário e a gente termina no horário, no sábado, né? Então, 8 horas da manhã, a gente já vai estar lá fazendo o credenciamento e a previsão de encerramento do evento é às 17 horas. Então é importante você poder se organizar e se programar para estar junto conosco durante todo esse período, para participar a todo momento da imersão, beleza? Vou chamar para vocês agora o Bruno Maciel. Bruno Maciel é o nosso VP, nosso vice-presidente. Cadê o Brunão? Tô aqui, tô Fala aqui. comigo aí? Joia. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês aí. Rapaz, tira só um pouquinho a tela aí compartilhada, depois a gente volta, só para eu ver se eu Vou consigo tirar. enxergar todo mundo aqui. E aí, pessoal, parabéns aí por. Não é à toa, 8h30 da noite vocês estão aqui fazendo a reunião para acelerar a sua clínica. Então, eu não tenho certeza que só pelo esse simples fato que vocês estão aqui já é um bom sinal e eu não tenho dúvida que vocês vão prosperar na clínica de vocês, vão prosperar aí na vida profissional de vocês. No final das contas, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo precisa por nossas famílias, por nossos filhos, pelo nosso negócio.
Eu digo sempre, a gente não tem uma clínica para ficar 5 anos, 10 anos, a gente tem uma clínica para, se puder, passar para os nossos filhos, eles serem sucessores dos nossos negócios e assim porque a gente trabalha assim. Diferentemente de outras clínicas aí, que a turma vem só para angariar pacientes novos, e aí vive só de paciente novo, a gente, eu acredito que todos vocês aí, a gente pensa realmente em ter uma clínica próspera e de longo prazo, né? Eu já tenho 20 anos de clínica, me formei em 99 e nesses 20 anos de clínicas eu gosto de dizer que hoje eu atendo gente dentro da clínica que eu não vi nem na barriga da mãe. Então hoje está aqui a menina com 15 anos de idade que eu não vi nem na barriga da mãe que eu tratava a mãe e hoje está aqui. E é muito bom ver isso porque o trabalho que a gente tem feito é um trabalho de longo prazo. Se não fosse um trabalho de qualidade, um trabalho de entrega boa, não tinha gente fazendo visitas a gente até hoje. Então, nesses 20 anos de clínica, Rafael falou aí, eu estou fazendo uma série de vídeos com alguns pacientes e tem uma que por coincidência, eu sou, ô Vitória, tu tá aqui desde o começo, ela tô desde o dia 23 de dezembro de 2005. Aí eu disse, por que que você gravou tanto essa data? Eu disse, não, porque foi o dia que eu parei de chupar chupeta, que você botou aquele aparelho do céu da boca aqui e eu não conseguia mais chupar chupeta. Então, e aí tá hoje fazendo harmonização na clínica depois de 20 anos. Isso é muito bom e eu acho que é o que vocês tanto buscam. Então, parabéns, parabéns mesmo, de verdade, por estarem aqui 8h32 da noite vendo aí dois cabas feios falar aqui na internet para vocês, mas deixa de apresentação. Eu acho que agora eu queria falar um pouco sobre aquilo que vocês vieram buscar, não só hoje, mas sábado a gente vai passar o dia todinho, sábado a gente vai conseguir destrinchar muita coisa, para a gente vai ter muita noção do que é o negócio de vocês, a gente vai construir junto perspectivas para frente, e aí nós juntos lá a gente vai poder trocar tanta ideia que eu duvido numas alavancas que vocês vão mexer lá, simplesmente só no sábado, que vocês não vão. Na segunda-feira, vocês vão mandar mensagem para mim, Bruno. Aquilo lá que a gente fez no sábado já aumentou aqui meu faturamento em tal, tanta coisa. Eu já consegui me agendar mais gente, porque vocês falaram lá alguma coisa lá no Acelerando, que eu já mudei aqui com minha secretária, com minha auxiliar, com minha recepcionista, e já estou vendo o resultado. Então, a ideia é essa. A ideia é vocês saírem e a gente ter esse tipo de resultado com vocês. E aqueles que vão dizer assim, eu quero caminhar junto com vocês, a gente vai caminhar junto a partir de sábado, aí a gente vai ter o prazer de estar junto com vocês. Rafa, passa aí os slides aí para a gente poder já começar aqui. E a ideia é a gente estar junto mesmo, porque a gente acredita, eu acredito muito na questão de com quem a gente anda, com quem a gente tem lutado nossas lutas. E não, eu vou, tá nem no meu script de falar isso aí, mas eu lembro da minha época de faculdade, já tinha professor que meio que esculhambava a profissão. Ah, vocês vão morrer de fome fazendo odontologia. Poxa, isso em 99 tinha professor falando disso. Aí, quem tem o CRO acima de 12 mil, meu CRO é 7196, quem tem o CRO acima de 12 mil vai dizer assim, imagina na minha época, né? Como é que já não está o mercado saturado. Se em 99 um professor na faculdade já dizia, vocês vão morrer de fome, eu fico imaginando a perspectiva desses professores hoje que não têm se atualizado no mercado, na odontologia, em tecnologia, em tudo. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é: se afastem. Se você tem um grupo de dentistas, seja da faculdade ou seja de dentistas de não sei aonde, e lá a turma só está reclamando, só está falando mal dos outros, saia desse grupo, porque você vai ser o próximo dentista a também estar reclamando do mercado, também estar reclamando sobre as coisas que têm acontecido em odontologia. E eu deixo eu dizer para vocês, tem muita gente prosperando em odontologia. A odontologia, ela nunca teve num momento tão áureo como ela tem hoje. Eu digo sempre assim, caramba, o que a gente fazia de procedimentos em odontologia no ano 2005, 2008, 2010 e o que a gente faz hoje, ela é uma odontologia completamente diferente do que se fazia lá atrás. Então a gente está num momento realmente de auge da odontologia. É um momento tão auge da odontologia que até os próprios médicos têm olhado para a gente e têm dito assim, caramba, vocês hoje estão conquistaram um espaço muito grande, vocês hoje tem talvez um mercado até melhor do que o nosso. O que eu tenho um monte de amigo médico que ele diz assim,
vocês estão 10 anos na frente da gente, no mínimo, daquilo que vocês conhecem sobre marketing, sobre comercial, sobre gestão, sobre liderar time. Eles dizem mesmo, porque os médicos agora que estão sentindo a necessidade de fazer esse trabalho de gestão, de marketing comercial, e a gente já tem 10 anos, no mínimo, antecipado aí de coisas na frente. Eu digo 10 anos porque ele tem noção, mas quando o Mano começou as primeiras clínicas dele há 20 anos atrás, e eu também comecei minhas clínicas há 20 anos atrás, a gente já fazia muita coisa de gestão. Mesmo que não tivesse protocolado num papel lá como forma de processo que a gente vai ver hoje aqui, mas a gente já sabia liderar a gente, dava suas cacetadas, a gente tinha lá seus percalços lá, quebrava muita cabeça, porque muita coisa era no instinto, mas hoje com tudo processualizado, hoje com processos para tudo, hoje com script para tudo, você é só seguir a cartilha e estar perto de pessoas que fazem também, é muito mais fácil fazer odontologia hoje. Então, saia de perto das pessoas que hoje só reclamam e falam do mercado de odontologia que está ruim e se aproxime de pessoas que hoje sim estão prosperando na odontologia, que têm uma perspectiva muito boa para frente dentro da odontologia. Então, esteja no ambiente certo. É o que eu quero dizer para vocês. Estejam com as pessoas certas, que vocês vão ser os próximos a estarem prosperando também. E eu sei que aqui já tem muita gente que já prospera. Eu sei que tem muita gente aqui que já fatura na sua clínica, no seu consultório, e que está aqui por algum motivo. Não, eu estou estagnado, quero aumentar meu faturamento. Não, eu queria mudar o perfil do meu consultório, sair mais do atendimento e ter outras pessoas atendendo junto comigo. Não, eu queria amanhã estar fazendo só minha especialidade e outros dentistas estão fazendo. Eu sei que tem gente aqui de todo jeito, de pessoas que estão querendo vocês estão em momentos diferentes de clínica e de consultório e estão querendo alavancar. E tem gente que está assim, meu Deus, me formei, trabalho numa clínica aqui, outra ali, mas eu estou querendo me livrar disso, eu estou querendo trabalhar para mim mesmo, eu estou querendo abrir meu consultório, minha clínica, mas eu não sei fazer nada sozinho, eu preciso me juntar a gente que já abriu, que já sabe fazer, para a gente tocar junto. Então, tem gente aqui também que está para isso. Então, Rafa, por favor, compartilha aí a tela, que aí eu vou discorrendo aqui para a gente não ficar só no blá blá blá. Pode passar. Aí, sábado, a gente vai estar junto aí, eu, Mano e toda a galera. E isso que eu estava falando é exatamente sobre isso aí. Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, tubarão anda com tubarão, galinha anda com galinha, águia anda com águia. Então, eu não quero vocês, eu não quero, eu assim, quando, às vezes até família, meu Deus, está difícil, você está vendo como é que está a situação do país, eu não quero nem escutar. E eu digo muito, até meu pai, que meu pai é meio pessimista meu pai sempre foi servidor público, e ele, de vez em quando, rapaz, a situação no Brasil, a situação no Brasil. Eu disse, rapaz, pai, tem muita gente vendendo, pô, tem muita gente ganhando dinheiro, mesmo na crise, tem muita gente vendendo. Então, quando eu digo, batemos meta aqui nas clínicas, eles, graças a Deus, porque ele acha que está tudo ruim, mas a gente tem feito as coisas e as coisas têm acontecido. E eu digo mais, a gente consegue até ter uma previsibilidade do que vai faturar. Porque não dá para ficar arriscando mês a mês. Será que hoje foi mês bom? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Não, a gente consegue de acordo com os processos que a gente tem de captação de pacientes, de a gente fazer processos internos para a gente conseguir fazer mais vendas, de a gente aumentar o nosso ticket, de a gente ter bons profissionais andando junto com a gente e com o que a gente investe em marketing, a gente sabe mais ou menos quanto vai faturar. A gente tem metas de assim, pronto, esse é meu norte, essa é a meta onde eu quero chegar, e a gente sabe que se não chegar naquela meta, a gente vai ultrapassar ou vai ficar um pouquinho aquém. Mas não fica assim, meu Deus, é uma loteria sem saber o que é que vai acontecer no mês que vem. Cada mês é um desafio, mas cada mês a gente já é construído 6 meses antes, a gente já tem uma perspectiva de quanto vai faturar no mês que vem. Tá? Então, passa aí, Rafa, por favor. Então, quando a gente fala sobre negócios, quando a gente fala sobre vendas, quando a gente fala sobre a parte comercial de clínica, muita gente se arrepia todinho. Tem muita gente que se arrepia assim, meu Deus do céu, lá vem esse povo agora, só fala de vendas, só fala em lucratividade, só fala agora em ficar rico. Agora só o que você vê, eu até fiz um post ontem dizendo assim, ó, eu não sei vocês, mas eu tô meio cansado dessa história de que arrasta para cima que eu te ensino a faturar 1 milhão por mês. Como se 1 milhão fosse assim uma coisa mais tranquila do mundo. E tem clínicas, mas não é tão simples. Não tem hack. Se vocês estão aqui atrás de um hack, de uma dica,
de um negócio que a partir de amanhã vocês vão triplicar faturamento, não tem, eu digo logo, não tem esse REC. Não tem, porque é muito trabalho, é muito estudo, é seguir a cartilha como tem que ser seguida, é consistência. Eu digo muito assim, ó, abriu tal clínica aqui perto, aí eu começo a ver tráfego deles, anúncio, não sei o que, eu disse assim, beleza, eu tô há 20 anos fazendo e não vou parar de fazer. E a galera começa naquela empolgação, daqui a pouco começa a ver esfriar, começa a ver parar, porque eles vão dizer assim: o tráfego não funciona. Será que é o tráfego que não funciona ou são os criativos que não estão bons? Será que é isso? Será que é o tráfego que não funciona? Ou é a minha comercial, que a gente chama de pré-vendas, CRC, muita gente chama de CRC, a gente chama de pré-vendas, que ela é responsável por fazer o agendamento na clínica? Será que é ela que não está treinada? Será que é ela que não está usando o script correto? É porque, só chega ali de desqualificado. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui o microfone para vocês, vocês vão dizer, no meu consórcio só chega ali de desqualificado. Será que chega ali desqualificado? Será que as pessoas clicam no anúncio clicando pensando que é uma padaria, mas é uma clínica odontológica? Será que o trabalho de qualificação não é nosso? E nossa secretária, nossa recepcionista, nossa pré-vendas, ela está treinada para fazer essa qualificação desse lead? E quando a gente fala isso nesse mundo de venda, de comercial, de maior lucratividade, isso tudo importa, isso tudo precisa ter no nosso negócio. Mas tem uma coisa que está por trás disso tudo. Tem uma coisa que está acima de qualquer coisa, que é a nossa ética profissional, que é trabalhar com qualidade, que é fazer a coisa certa. Não é só ganhar dinheiro, não é só dinheiro pelo dinheiro, não é só faturamento só pelo faturamento. Apesar da gente olhar muito para número, para saber quanto é que está o ticket médio, quanto é que está a conversão, quanto é que está olhando para o funil, onde é que estão os gargalos. Apesar da gente olhar muito para isso, o nosso maior indicador é um negócio chamado NPS, é o índice de satisfação do nosso cliente. É como está a nossa entrega. Para acontecer, como eu disse, 20 anos depois, ela ou a família dela tá tratando com a gente. Isso é o maior orgulho da gente, não é fazer só negócio, mas é sobre fazer a coisa certa. E a gente tem muito isso de cultura nossa, de seguir o código de ética do nosso conselho, não está atropelando, não está fazendo propagandas ilegais, porque assim, se uma coisa que eu não quero é ter CRO na minha porta. Então, assim, hoje a gente tem um relacionamento muito bom com o conselho, justamente porque tudo que acontece de mudanças, a gente está sempre alinhado com eles, a gente está sempre querendo saber para andar do jeitinho certo. Então, fazendo a coisa certa, tendo lucro sim, mas, acima de tudo, tendo uma boa entrega para os nossos pacientes, que é o que mais importa, é ter um paciente sorrindo, dizendo assim, caramba, doutora, a senhora mudou minha vida. Doutora, o que eu paguei foi barato, porque em cima do resultado que eu tive, o que eu fiz, o que eu paguei foi barato. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma característica de dentista empreendedor, né? A gente sabe que tem alguns tipos de dentistas. A gente sabe que tem dentistas que são aquele dentista tradicional, que está ali no seu consultório, é o dentistão que fez sua especialização, fez sua pós, fez seu mestrado, às vezes até dá aula na faculdade ou num curso preparatório, mas é ele e a secretária. A secretária está lá, ela recebe os pacientes, ela faz confirmação de consulta, ela atende telefone quando tem alguém interessado para fazer um agendamento para ele. É ela quem vai fazer pagamento do lado de fora, é ela quem muitas vezes entra para fazer esterilizar os materiais, porque ele só tem aquela secretária, não tem auxiliar. E a gente sabe que tem esses dentistas tradicional e funciona na maioria das vezes, mas é esse paciente, é esse doutor, muitas vezes, que está dentro do consultório, que às vezes ele vê diminuir a entrada de pacientes novos no consultório dele, e aí ele está naquele grupo lá de dentistas de Pernambuco, dentistas do Ceará, dentistas, e começa a ver reclamar, mas rapaz, a situação está difícil. Eu tenho um amigo aqui que eu até falei para ele, cara, faz um trabalho em cima de tu, velho, são quase 50 anos de profissão. Não é à toa, não é do dia para a noite que se faz 50 anos de profissão. Faz essa barba, velho, arruma perde essa barriga, faz essa barba, dá um jeito e diz assim, vamos, trabalhe sua imagem, 50 anos de profissão. Eu dando dica para ele, é meu concorrente aqui, e eu dando dica para ele, porque assim, não tem concorrência. Ele tem um padrão e atende um público totalmente diferente do que eu atendo. Então, por que que eu, que sou um pouco mais novo do que ele,
não posso estar ajudando um colega para dizer assim, e assim, ô doutor, 50 anos de profissão. Bruno, tá difícil, né, rapaz? Eu não sei se é muita clínica, é porque tem uns caras aí fazendo não sei o quê. Aí eu digo, pronto, esse é o dentista tradicional. Esse é o cara que está no mundo dele, dentro de um consultório. Não tem coisa mais solitária do que você estar sozinho no consultório, só vendo notícia que a coisa está ruim, que a coisa está ruim. Aí você vai dizer assim, meu Deus, está acabado. E tem outro tipo de dentista que é o dentista empreendedor. Que é esse que eu quero falar para vocês. É esse a mentalidade de empreendedor. Quando eu falo empreendedor, não é só o cara que abre negócio. A mentalidade de empreendedor é a mentalidade que está em aprendizado o tempo todo. A mentalidade de empreendedor é aquele que arrisca. A mentalidade de empreendedor é aquele que não fica com receio, não fica com medo. Mas não dá para a gente arriscar com 90% de chance de dar errado. A gente precisa arriscar e ter esse perfil empreendedor de ir para cima mesmo, mas com segurança, estando perto de pessoas que já fizeram, já trilharam aquele caminho, estando perto de pessoas que sabem conduzir, abrir uma clínica e não dar tanto galho. Às vezes você abre uma clínica, está faltando documentação, no outro dia bate a vigilância e fecha ali o consultório, porque o mínimo que a documentação não fez. Então, essa mentalidade de empreendedor que vocês têm, isso aqui, o fato de vocês estarem aqui, parabéns mais uma vez por estar aqui nesse esquenta aqui, é justamente ter essa paixão pela profissão. Enquanto tem muito dentista achando que sair de odontologia e fazer medicina está fazendo um grande negócio, vai sofrer. A galera que saiu de odonto e está fazendo medicina hoje vai sofrer, vai reclamar lá na medicina. Ah, eu agora vou fazer qualquer outra coisa. Beleza, mas vocês estão aqui porque vocês têm paixão pela profissão de vocês. Vocês querem prosperar naquilo que vocês tanto estudaram para ser dentista. Vocês estão aqui porque amanhã vocês querem ser reconhecidos no mercado, no seu bairro, na sua cidade, pelos seus familiares, aquilo que você tanto investiu e ter os seus pais orgulhosos de você, dizer assim, poxa, parabéns, tanto esforço que a doutora Thaís fez aqui para ter a profissão dela e agora ela está aí, rapaz, prosperando, o consultóriozinho dela tá começando a aparecer gente lá, está começando a prosperar, está começando a ter paciente. Que bom, isso é orgulho para todo mundo, não só para a gente que investiu tanto na nossa profissão, como também para os nossos familiares, até para os próprios nossos amigos. Então, ter essa paixão e assumir a autorresponsabilidade. Gente, eu digo, e eu gosto de falar muito sobre isso, porque talvez o mal da geração, o mal da humanidade seja falta de autorresponsabilidade. É quando tudo é a culpa dos outros. A culpa é de Dilma, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Lula, a culpa é da taxa Selic, a culpa é de Virgínia, que vende, estimula a venda de tigrinho, a culpa é da rede da Odonto Company, que tem 2.000 clínicas, a culpa que eles popularizam, que esculhambam o mercado e que não sei o quê. E eu vejo isso falando, eu não estou falando aqui da Odontocomp nem de outra clínica, mas eu vejo a turma falar e eu digo assim, meu Deus, vai fazer o teu, velho. Tu tá só reclamando da outra? Não, porque essas clínicas que chegam grandes, beleza, as clínicas chegam grandes e você? Vai ficar onde nesse meio? Vai ser o cara que não tem autorresponsabilidade e só reclama das clínicas grandes que aparecem para você? Porque eu digo a você, a perspectiva pelos dados do CFO, a perspectiva é que nós teremos 85 mil clínicas no país cadastradas no CFO, fora as que não são cadastradas. Quantos? São 500 mil dentistas, 450, 500 mil dentistas no país hoje, fora a galera que está se formando semestre a semestre em diversas faculdades. Eu sou de uma época que só tinha UPE e federal. Ou você fazia UPE ou você fazia federal. Hoje, só em Serra Talhada tem duas faculdades, tem três faculdades de odontologia, só em Serra Talhada. E é gente se formando. E quando fala em medicina, é a mesma coisa. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade. E a autorresponsabilidade é o quê? É saber, é entender que as coisas que acontecem à minha volta e que está dentro do meu controle, eu vou assumi-las. A gente muitas vezes está dando de conta naquilo que eu não tenho controle nenhum e fico achando todos os defeitos do mundo todo. Mas e as coisas que você controla? Você está 100% nelas? Você está fazendo tudo que está ao seu alcance, tudo que você controla? E o que é que você controla dentro do seu consultório? É o treinamento da tua recepcionista, é o treinamento do teu comercial, é fazendo reuniões com a agência de tráfego para saber o criativo, para saber os números, para entender teu funil, como é que está.
dentro de contabilidade, qual é o índice que eu posso estar para pagar menos imposto dentro da legalidade, dentro da lei. É estar me reunindo, fazendo mentorias como essa para poder melhorar. Tudo isso é sua autorresponsabilidade e não adianta botar culpa no mundo. Então, o dentista empreendedor, diferentemente do tradicional, ele precisa saber vender. E quando a gente compara aqui o dentista empreendedor com o dentista picareta, que é aquele que só quer saber de lucro, e quando eu falo dentista picareta, Bruno está metendo aqui perto de mim, teve clínica que a Polícia Civil chegou junto porque os caras estavam roubando energia. Roubando energia, 95 mil quilowatts roubados da Neoenergia. E se rouba energia, Saulo, imagina o que é que não faz para ter lucro. O que é que não faz para ter lucro? Aí quando a gente fala assim, saber vender, a gente, na maioria das vezes, coloca esse saber vender desses picaretas que ficam fazendo esse tipo de coisa, que bota material ruim, que bota os implantes da pior categoria, né? Que pega as piores próteses do mundo, que canal para a turma, muitas vezes eu pego o paciente e dizer assim, eu já fiz um canal, e quando o cara olha, não tem canal nenhum feito na boca, ou seja, a pessoa pagou por um canal e não foi feito. E quando a gente fala em saber vender, a gente está atrelando essas pessoas que sabem vender essa turma, mas essa turma não vende, essa turma tem golpe em pacientes. Quando a gente fala em saber vender, com essa mentalidade de empreendedor, é entender que o que a gente vende, o que a gente quer para as nossas clínicas, pensando em faturamento, pensando em lucratividade, é porque, acima de qualquer coisa, se eu não vender para aquele paciente não vai ter a oportunidade de fazer, de estar se sentindo mais jovem, de estar mastigando melhor. Quantas vezes, dentro do consultório, a gente desvende algo para o paciente? Porque a gente bota tanto empecilho e a gente deixa de realizar o sonho daquele paciente porque a gente não sabe vender. Porque a gente não sabe vender. Hoje eu estava fazendo uma reunião online aqui para comprar um produto e terminou assim, ô Cléa, o cara desvendeu o negócio dele todinho, velho. Talvez seja até bom e eu tô precisando do negócio. E eu tô precisando, eu tô necessitado do produto que esse cara tem, mas ele me desvendeu tanto que agora eu tô sem solução. Vou atrás de outro agora. Eu podia ter arrumado a solução para minha vida. Agora, se o cara tivesse me vendido bem, saber vender é justamente isso, é saber entregar aquilo que o paciente precisa, né? O dentista empreendedor, ele tem atitude, e ele anda casadinho com a autorresponsabilidade, essa questão de atitude. Ele não é a pessoa que fica esperando cair do céu. Não é a pessoa, não é o dentista que fica esperando tudo se resolver na sua clínica. Ou tem atitude de fazer o que vocês fizeram aqui hoje, procurar uma mentoria para acelerar a sua clínica, procurar estar perto de pessoas, eu vou atrás, eu não me sossego, eu não, porque muitas vezes do resultado que a gente tem é pelas coisas que a gente tolera. Então você tem tolerado ter o resultado que tem e as coisas vão ficando. Você tem tolerado ter a secretária que tem, fica só reclamando que minha secretária não faz nada, que minha secretária não sei o quê. Beleza, velho. E tu vai fazer o quê com isso? Foi tu que contratou, foi tu que treinou, foi tu que deu feedback e foi tu que não demitiu. Não dá para reclamar da secretária. A culpa não é dela. Então, por isso que a gente precisa estar perto de um ecossistema de pessoas para poder a gente estar treinando essas pessoas. E assim, na hora que eu demiti porque ela não deu certo, eu tenho certeza que eu usei todas as armas que eu tinha para ela lidar, para ela saber fazer as coisas. Por isso que a gente precisa ter atitude. Eu preciso ter atitude, eu preciso agir. Eu preciso olhar assim, rapaz, tem coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa. O que é essa coisa? Não, não sei resolver. Porque se eu soubesse resolver, eu já tinha resolvido. Deixa eu ligar para alguém, deixa eu saber como é que eu posso resolver isso aí. E não vai ser um vídeo de 1 minuto na internet que vocês vão fazer isso, não, que vocês vão aprender. Não vai ser num vídeo, tem tanto vídeo legal na internet, no meu mesmo Instagram, tem falando muita coisa sobre liderança, sobre treinar equipe, sobre tudo. Mas não vai ser nisso que você vai aprender. Ou você tem um acompanhamento, ou você está dia a dia com plano de ação, checando, treinando as pessoas, aprendendo a liderar, ter resultado. Por isso que precisa ter liderança também. Por isso que eu digo assim, você não nasce líder. E a gente, o dentista, Lucas, ele tem um perfil assim, como ele monta a clínica dele e como ele quando se forma, ele já está ali no alto mais no grau mais alto da empresa dele, que ele é o dono, ou ele carrega o nome doutor e abaixo dele está todo mundo.
Então ele por si só ele já é o dono do negócio, mas ele não lidera. Uma coisa é você ser dono, você ter pago lá 500, 600 mil de investimento na sua clínica, e outra é liderar. Mas essa liderança não é um cargo que lideram, não é um cargo que você comprou. A liderança vem sabendo fazer rituais, rotina, processos ali como em gestão de pessoas, liderando a equipe ali. É nessa hora que teu time vai olhar para você como um líder, como uma pessoa que inspira ele. E não uma pessoa só que manda, uma pessoa que só reclama. Porque tem muito a gente conhece, a gente sabe, tem muito dentista, muito dono de clínica que só sabe reclamar da secretária. E outra coisa é o dentista precisa, minha gente, fazer conta. A gente precisa ter a precificação na nossa mão. A gente precisa saber cada procedimento que a gente faz, quanto ele está deixando de lucro. A gente precisa entender quanto é nossa hora clínica, nossa hora da clínica. A gente precisa entender como pagar o dentista que está lá fazendo com a gente. Porque senão, tem muitas vezes você está no prejuízo e você está fazendo conta, às vezes só assim, eu gasto R$ 190 no geoclareador, vendo a 400 e estou tendo 220 de lucro. Não, pô, não é isso. A conta não é essa. A conta não é essa. Você não está botando imposto, você não está botando taxa de cartão, você não está colocando a hora clínica, você não está colocando os passivos, você não está colocando quando precisa demitir um funcionário, o 13º dela. Por isso que o dentista empreendedor ele precisa saber fazer conta. Então, se você não tem paixão pela profissão, se você não tem autorresponsabilidade, você não sabe vender, você não tem atitude, você não é líder e você não faz conta, o que é que vai dar certo? E quando esquece a odontologia, isso não daria certo em mais nada na vida, nem para ter uma padaria, nem para ter uma tapiocaria, você não conseguiria ter se você não tem nada disso aqui, tá? Rafa, passa por favor. Só enquanto eu dou uma golinha aqui. Esse número 400 mil dentistas já está desatualizado aqui, tá? É o que eu falei para vocês, são 450 mil, a perspectiva é de a gente nos próximos meses bater os 500 mil dentistas. E aí você diz assim, mas Bruno, vê só, meu Deus, o recém-formado não sabe fazer nada. Concordo, tem muito recém-formado que eu digo quando a turma chega aqui para mim, eu digo assim, ó, faça o seguinte, não é hora de você ganhar dinheiro, é hora de você aprender. Mas deixa eu dizer tudo. Na minha clínica, não dá para tu chegar aqui para pegar a mão. Pegar a mão, você vai fazer isso no posto, era para ter feito na faculdade, no estágio. Na clínica, não dá para pegar a mão. Porque senão é igual, eu digo sempre assim, é igual você pegar um bom jogador com 14, 15 anos e colocar ele já no profissional. Às vezes você vai queimar o jogador. Eu não posso queimar o dentista colocando aqui na linha de frente para atender 15 pessoas no dia aqui, 20 pessoas no dia e ele começar a ter problema de queda de restauração, a limpeza não ficou tão boa, ele machucou a paciente, porque senão ele se queima, vai começar a clínica mesmo, o paciente diz assim, não quero mais ser atendido por esse doutor, não. Mas imagine que você tem ó, só de ortodontista, bem, aqui não tem muito ortodontista, não consigo um ortodontista, são 30 mil ortodontistas no país. Veja a sua especialidade aí, quantos tem aí, ó? São 19 mil, quase 20 mil implantodontistas. Deixa eu dizer a tu, vocês acham que só tem 20 mil, desses 20 mil são os cadastrados no CFO, no CRO, como especialista. Agora imagina, se eu dissesse assim, mudasse quantos implantodontistas tem. Agora eu vou mudar. Quantas pessoas que colocam um aparelho, quantas pessoas que fazem implante devem ter no mercado de odontologia nesse país? Porque uma coisa é ter 19 mil, eu estou como especialista em ortodontia lá no CRO, eu estou inscrito, eu estou lá, cadastrado como especialista, eu sou um desses 30.912. Mas quantas pessoas que eu conheço que nunca fez especialização ou que não terminou, que faz ortodontia, que faz implante, que faz prótese, que faz pediatria, faz pério, então, meu Deus, tem muita gente que não que faz. Mas o que eu quero falar com esses números aqui é que a gente tem muita gente no mercado. Tem muita gente que olha para esses números aqui, e aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Me ajudem aqui, para a gente interagir um pouco. Quando vocês olham esses números aqui, 400 mil dentistas, aí você pega aqui em Pernambuco, 12.813 dentistas. Isso para vocês assusta, deixa desesperado? Como é que vocês enxergam esse número aqui? Ah, não, então eu vou me embora para Tocantins, que lá só tem 2.900 dentistas.
Quando vocês olham para esse número, bota aqui o sentimento, Thaís, bota aí o sentimento que aparece em você quando você diz assim, são 400 mil dentistas. Só aqui em Pernambuco, onde eu estou localizado, tem 12.813 dentistas. Coloca aqui para mim no chat como é, qual é a sensação que vem em vocês assim. Primeira, não tem problema, aqui não tem certo e tem errado. É o quê? Vou abrir o chat aqui agora para ver. Alguém. Vocês estão aí? Alô? Oi? Vocês estão aí, estão acompanhando? Diz para mim aqui, quando você vê esse número aqui, qual é a sensação que vem para vocês? Qual é o sentimento de vocês? Rafa, acho que não tem ninguém aí não, viu? Eu tô vendo só a Thaís aí na câmera, a galera ou tá no trânsito na chuva em Recife, ou colocou a câmera lá e tá dormindo. Mas qual a sensação que vocês têm aí quando olha essa quantidade de dentista? Thaís, gostei da resposta. Por mais que tenha muita gente, podemos no diferenciar. Desafiador. Muita gente no mercado. Eita, gostei desse iPhone aqui, que eu não sei quem é. O sol brilha para todo mundo. Não tenho medo, não. Gostei. No mínimo, é uma pessoa de atitude. Muita gente no mercado. Tem gente que diz assim, desesperador. Tem gente que olha para isso assim, meu Deus, é desesperador. Deixa eu dizer uma coisa. O pessoal do CRO teve aqui semana passada. E aí eles me fizeram a seguinte pergunta: Bruno, como é que tu tem visto aí essas faculdades todas? Como é que aqui, esse tanto de faculdade aqui, esse povo se formando? Como é que tu tem visto? Aí eu disse assim para ele, eu disse para João, ô João, eu acho bom, velho. Aí ele achou estranho eu ter dito eu acho bom. Eu digo, eu acho bom. Por quê? Bicho, a gente tem uma clínica. Eu tenho 6 cadeiras aqui na minha clínica. Se eu conseguir botar 10 cadeiras, eu consigo botar até mais dentistas aqui. Então, eu acho bom porque eu consigo, eu como gestor de clínica, eu como um dentista empreendedor, eu tenho muita oferta. Eu tenho a chance de eu acertar com bons dentistas é muito maior. Porque quando tinha pouco dentista, era o que tinha. Era o que tinha. Não, é o que tem, deixa ele aí mesmo. Mas hoje eu posso escolher o melhor. Eu posso escolher o cara que faz melhor prótese, o cara que é mais dedicado, que é mais atencioso, que trata melhor o paciente, que se preocupa se tá fazendo as coisas certinho ou não. Então, eu enxergo como muito bom e eu vou dizer a você, se fosse esse número de dentistas há 20 anos atrás, aí era desesperador, porque nós éramos dentistas de fazer limpeza, restauração, extração, aparelho ortodôntico e uma cirurgiazinha. Hoje, quantas coisas a gente faz? Desde facetas, laminados, a era digital, a ortodontia com os alinhadores, a parte de harmonização orofacial. É tanta coisa que a gente pode fazer e aumentar o ticket que a gente tem muita oportunidade. Então, não cabe ter consultório para todo mundo. Não cabe, não cabe. Isso eu tenho certeza. Não cabe ter 12 mil consultórios em Recife. E vamos dizer que coubesse ter aí é que a gente ia ter uma diferenciação muito grande. Hoje tem muita gente é, que sai do atendimento de atender em clínicas e ganhando pouco para montar o seu, mas essa pessoa ela não pode abrir de qualquer jeito, porque senão ela vai dizer assim, rapaz, era melhor quando eu atendia nos outros. Eu preciso atender, eu preciso ter o meu negócio, mas um negócio que prospere, um negócio que eu invista 400, 500 mil e amanhã quebre, amanhã feche. Eu preciso fazer alguma coisa que dê certo. Essa é a palavra, vai dar certo. E aí todos os amigos dizem, vai dar certo. Não, amor, vai dar certo. Tu é uma baita profissional, vai dar certo, vai dar certo. E não é só de vai dar certo que vai dar certo. Precisa ter essa atitude de empreendedor, precisa entender sobre gente, precisa entender sobre finanças, precisa entender sobre a parte comercial, sobre vendas, sobre marketing, precisa fazer isso, porque senão você não vai caminhar. E aí é como está nesse slide, ou você se adapta ou morre. Ou a gente se adapta, ou a gente está antenado às coisas que estão acontecendo, ou a gente morre. Eu digo sempre assim, ó, eu fico imaginando eu sozinho. E eu tenho a cabeça muito para frente. Eu sou a pessoa que fica pensando o tempo todo. Mas eu sozinho, eu não conseguiria estar imaginando o mercado, muitas vezes, para daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Eu fico imaginando, caramba, como seria a minha cabeça? Porque assim, é muito fácil eu estar pensando do jeito que eu estou hoje, porque eu vivo nesse ambiente, eu estou junto de outras pessoas, a gente está junto com os outros franqueados.
Então tem sempre trazendo alguma coisa. O próprio eu, Mano, Rafael, há ano atrás, a gente estava com outra grande rede, vendo o que, é que a turma está lá fazendo, e aí a gente começa a enxergar mais o futuro. E o futuro não porque a gente acha que vai ser, mas o futuro que, de fato, a odontologia está indo para lá e se, opa, vai para lá, então vamos se antecipar. Vamos começar a fazer um trabalho aqui que a gente vai se antecipar e a gente vai ser pioneiro nisso, ou a gente vai começar junto com outros grandes players. Porque senão, se eu ficar sozinho, aí não. Aí, quando eu vou começar a fazer, quando eu vou começar a imitar, já a boiada já passou muitas vezes. E aí eu vou só ser mais um imitador de coisa e não a pessoa que sai na frente. Passa, Rafa, por favor. Vou acelerar aqui. No Acelerando Sua Clínica, no sábado, e a gente faz muito isso. Esse é nosso DNA. Eu preciso que vocês entendam um pouco, e não vai dar tempo da gente falar sobre cada ponto desse, mas no sábado a gente vai conseguir esmiuçar melhor. E aqueles que vão caminhar junto com a gente lá na frente vai entender a fundo cada passo desse aqui. A gente precisa, para que a gente tenha uma clínica de sucesso, para que a gente tenha uma clínica nossa prosperando, crescendo ano a ano, porque assim, se seu faturamento esse ano está o mesmo do ano passado, você já está quebrando. Tem muita coisa já engolindo você, a própria inflação já está engolindo você. Então a gente precisa estar crescendo ano a ano, não é só porque eu estou crescendo, mas eu tenho que crescer uma quantidade, pelo menos para manter a inflação. Então, para isso, a gente precisa ter um comercial forte dentro das clínicas da gente. A gente precisa, e quando a gente fala em comercial forte, é toda a estrutura, desde o marketing, desde a parte de quem recebe o lead para poder fazer agendamento, e quando o agendamento não vem, o que é que eu vou fazer com esse lead que não veio? E quando ele veio, a minha equipe interna de clínica, de recepcionista e de comercial, como é que ela vai abordar esse paciente? Qual vai ser o fluxo desse paciente dentro da clínica, os pontos de contato que ele tem com a clínica, como é que eu vou agir? O dentista que vai fazer a avaliação, qual é a abordagem dele, como é que ele vai falar as coisas certas na hora certa para aquele paciente, para que tenha uma avaliação mais eficaz. A forma de pagamento, a precificação disso, tudo isso precisa ser importante para que eu tenha de fato um comercial forte. Porque às vezes o paciente vai na sua clínica, faz a avaliação e fecha com outro, porque você dentro da sua clínica não tem um comercial forte. E quando eu falo comercial forte, não é só você, doutor, doutora, que precisa entender sobre marketing comercial, captação, fechar orçamento. Não é só você, é toda a equipe, porque ninguém vive só de você. Se fosse só eu na clínica, meu Deus, não era 5% do que ela é sem meu time. Mas para isso eu preciso ter um time com a cultura forte. Eu preciso ter um time que está fechado comigo. Eu preciso ter um time que cada treinamento está presente e aprendendo. A gente dentro da Orchestra, a gente tem todos os dias reunião pela manhã para treinar a equipe comercial. A gente tem uma cultura muito forte de vendas da parte comercial. Todos os dias tem reunião. Ah, Bruno, tem necessidade de todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a gente precisa ter um time fechado que todo dia queira ter esse processo de melhoria contínua. A gente precisa, dentro da clínica, não só atrair novos pacientes, não só, é como eu disse assim, as clínicas picaretas, eles trabalham só de novos clientes, novos clientes. Por quê? Porque a entrega deles não é boa o suficiente, que não faz com que essas pessoas nem indiquem e nem retornem àquela clínica. Então, nem só de clientes novos, pacientes novos, a gente vive, a gente precisa ter um trabalho dentro de casa de fidelização desses pacientes. A gente precisa fazer com que esses pacientes fidelizem, a gente precisa ter processos dentro da clínica de fidelização desse paciente, para fazer com, como eu dei exemplo, de 20 anos depois, ele está vindo fazer tratamento, ou trazendo a família dele, ou trazendo a filha dele para fazer tratamento, porque a gente tem um trabalho de fidelização. Assim como um dos pilares muito fortes da gente, a gente precisa partir do pressuposto que tudo que a gente vai fazer dentro da clínica, a gente precisa ter um atendimento técnico de qualidade. Não, olha, gente, quando a gente fala marketing, vendas, comercial, muita gente mesmo, ele parte logo para aquele vendedor bonachão, que enrola, que faz não sei o quê. Esse tipo de vendedor que a gente não acredita, esse tipo de comercial que a gente não acredita, geralmente está mascarando alguma coisa ruim. Ele faz tanto espalhafatoso assim, ele é tão espalhafatoso nas ações dele, que você, como cliente, como consumidor, diz assim, rapaz, que bicho enrolão danado.
E geralmente dá a sensação da gente que está escondendo alguma coisa, por isso que ele faz. Então, quando a gente fala assim, que a gente tem um comercial forte, que a gente trabalha muito fidelização, mas a gente parte do pressuposto que o atendimento da gente é de qualidade. Então, eu não preciso falar de promoção, eu não preciso ser espalhafatoso na minha venda, porque eu sei que a minha entrega é boa. E a gente precisa partir desse pressuposto. Do mesmo jeito que, além da fidelização, a gente precisa trabalhar dentro de casa o trabalho de indicação. É um dos maiores captadores dentro de clínicas, é a indicação. E a gente tem a maneira certa para te ensinar como é que faz esse processo de indicação. Como é que eu peço indicação? Amanhã, de manhã cedo, na reunião nossa para o time todo, meu tema vai ser assim, ó, como pedir depoimento aos pacientes. Porque não é assim, eu só podia me dar um depoimento, falar aqui como foi sua experiência e eu vou e gravo para poder postar na internet. Existe, amanhã eu vou falar 5 perguntas que as pessoas vão fazer para como pedir depoimento na internet para eu poder gerar conteúdo e eu colocar na internet para poder atrair outras pessoas. Por isso que a gente precisa também trabalhar em indicação. E aí, para fechar esses pilares aqui, nós somos conhecidos como clínicas que trabalham pela humanização. Então, a gente tem uma missão muito forte que é transformar vidas através de uma odontologia acolhedora e viável. Essa acolhedora diz muita coisa. Essa humanização, esse não olhar o paciente como um cifrão, como dinheiro, como para bater meta, olhar esse paciente como pessoas que amanhã vão se tornar amigas nossas, amigos dos nossos colaboradores, são pessoas que amam ser tratadas com a gente, e esse é um pilar muito forte que a gente quer passar para vocês, que é esse trabalho de humanização. Porque se a gente tivesse 5 pilares aqui, eu não tenho dúvida que vocês vão ter essa clínica de sucesso. Passa, Rafa, por favor. Esse é um plano de ação que a gente utiliza de diagnóstico. E aí vocês vão ter um pouco disso aqui no sábado. Isso aqui é a gente consegue fazer, sabe um escaneamento, sabe uma ressonância magnética e que a gente consegue ter de toda a clínica. Então, isso aqui a gente vai conseguir fazer uma boa parte com vocês no sábado lá. Não vai dar para fazer tudo, porque não tem tempo para isso, mas a gente vai ter uma boa parte disso aqui para a gente trabalhar com vocês. Passa, Rafa, mas isso aqui é como se fosse uma ressonância magnética. Isso é a partir daqui que eu começo a olhar e dizer assim. E aí, todas as clínicas têm isso aqui colado na parede, desenhado, para dizer assim, onde eu preciso agir. Onde é que eu tenho que atacar? O que é que eu já fiz? O que é que eu deixei de fazer? Porque aí eu consigo trabalhar em cima disso para poder estar não se acomodando e ter resultado após resultado. Então, são os números que a gente tem, para vocês terem ideia disso que eu estava falando, ó, de indicação, 34% dos pacientes que chegam nas nossas clínicas é de indicação, mas não é indicação. Ah, eu sempre tenho indicação aqui porque fulano indicou não sei quem. Não, o trabalho de indicação da gente, esse número que está aqui, não é a indicação espontânea que chegou lá por acaso. Do nada, quem foi que mandou? Não, foi um amigo meu que mandou aqui. Pronto, tem muito. E a gente sabe que tem isso, mas a gente consegue fazer um trabalho de indicação que a gente faz com que seja ativa e não passiva. Fazer com que realmente a gente saiba pedir indicação para o paciente. E existem técnicas para isso, existem programas de indicação para isso, para que a gente consiga estimular essas indicações. E elas são responsáveis por 34% do nosso faturamento. Marketing online, né? Esse marketing tanto orgânico quanto tráfego, tudo é 30% no online. O offline chega ainda a ser 16%. Mano, a gente gosta de dizer, mano, que assim, nós somos de uma geração que não tinha Instagram, não tinha Facebook. E eu gosto de dizer assim, que quando começou o Instagram, a gente tinha um programa nosso, né, dentro das clínicas, que era assim, dentista digital influencer. Logo que começou o negócio de Instagram, esse rapaz tinha uma oportunidade danada de trazer paciente. E a gente fez esse treinamento de dentista digital influencer. Eu lembro de fazer vídeo vender terceiro molar, estação de terceiro molar pelo Instagram, minha gente, hoje é incabível, hoje não consegue conceber essa ideia de que a pessoa vende uma extração de terceiro molar pelo Instagram. Hoje nem clareamento dá certo o cara fazer tráfego, porque já virou comodo para todo mundo. Imagina você vender extração de terceiro molar, porque a gente saiu na frente na época do Instagram, mas essa parte do offline e a gente tem lá o MC10X, que lá no encontro, vocês vão ver, são
maneiras de captação, que a gente vai falar no sábado lá, 10 MC10X, é um programa nosso de captação que a gente aprende como vai fazer para atrair, como faz para captar. E a gente é de uma geração que não tinha online, a gente trabalhava muito marketing offline, que hoje chama-se de offline. Naquela época nem offline se falava nesse nome offline. Era o que a gente chama de guerrilha, o de rua, é o como a gente trabalhava para trazer gente da rua e trazer para gente dentro de clínica, porque não tinha online, não tinha tráfego, não tinha Google para estar fazendo isso tudo. E a gente sabe muito bem fazer isso porque a gente é dessa geração. E aí, junto a isso, tem as parcerias comerciais, tem as parcerias com escola, a gente tem toda a documentação para fazer isso aí, e outros pontos de captação. E quando ele diz outras, assim, é a fachada, é qualquer outra coisa que fez com que ele chegasse até a clínica. Passa rápido, por favor. E aí, a gente tem o nosso método PPR, né? A gente tem esse procedimento aí, PPR. Quando fala em PPR para dentista, ele fica todo. Alguns se arrepiam, outros dizem assim, ai, que eu adoro fazer, né? E aí, quem sabe o que é PPR? Todo mundo sabe o que é PPR, né? Bota só alguém, só um. Só um. Prótese facial removível, né? Todo mundo aprendeu PPR na faculdade. Todo mundo aprendeu a fazer o desenho da grade ali no modelinho. E aí, todo mundo, quando fala em PPR, todo mundo já pensa prótese facial removível. Vou pedir uma PPR, PPR. E assim fica popularizado, todo mundo fala PPR. Mas PPR para a gente PPR para nosso modelo de negócio, ele é totalmente diferente da própria. Esqueça agora, tira a cabeça um pouco de dentista, esqueça agora a cabeça de dentista, esqueça um pouco o seu número de CRO, e agora você vai pensar não como aquele dentista tradicional, mas agora você vai pensar como esse dentista empreendedor. E esse dentista empreendedor, ele não vai pensar que a prótese facial é removível, ele vai pensar que nosso modelo de gestão é o PPR, que é de pessoas, processos e recursos. Esse pessoas, processos e recursos é uma síntese de tudo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Ele se resume no nosso método de gestão, nosso modelo de gestão, em pessoas. Nós precisamos liderar pessoas, gente. Nós precisamos ter tudo processualizado. A gente precisa entender. Nossa secretária, nossa recepcionista, nossa pré-vendas, o dentista precisa entender qual é o passo A, qual é o passo 2, qual é o passo 3, qual é o passo 4, para poder ter resultado. E do mesmo jeito que eu disse que o dentista empreendedor ele precisa fazer conta e a gente precisa administrar nossos recursos. Então, um pouco de PPR é o que a gente vai mostrar. Pode passar, Rafa, aí. Então, quando a gente pensa em PPR, a gente pensa em pessoas, a gente está falando desde a hora da contratação, antes mesmo da contratação, a gente tem um período de seleção, a gente tem um período de captar novos colaboradores com o perfil certo, com o perfil comportamental, a pessoa certa para o lugar certo. A gente precisa ter um treinamento e motivação dessa turma. Não é só treinar, treinar. O ser humano ele é movido por ações técnicas, ações práticas, que ele precisa ser treinado para fazer aquela prática, aquele processo, mas ele precisa de ter motivos para agir. Então, nós, como líderes, a gente precisa estar trabalhando. E quando eu falo motivação, eu não estou falando em fazer dinâmica de grupo na reunião de manhã cedo e todo mundo ficar gritando. Yes, 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 yes. Não é isso. Quando a gente fala de motivação, a gente não está falando de sair todo mundo animado. Porque quando eu digo que tem esses programas de animação para motivação de empresa, eu digo que é feito efeito Cepacol. Só dura 30 segundos e depois passa. A gente fala em motivação, são motivos reais para que o colaborador seja fechado com você e ele tenha foco no resultado e você chegar para a sua secretária, ela saber exatamente quanto é a meta do dia, o que é que precisa fazer para bater a meta do dia, a meta do mês, tudo isso. E a gente precisa de saber remunerar esse profissional, saber bonificar essa pessoa para que você tenha um processo, um comercial mais forte. Quando a gente fala em processo, a gente tem processo de captação. Existe um método para fazer captação. Não é só botar no Google, não é só botar no Meta, não é só fazer um videozinho. Tem que ter método para captação. A gente precisa ter método para vender. Precisa ter método para fazer atendimento dentro da clínica. O time precisa agir e todo mundo identificar quando o processo não está acontecendo. A minha esposa não é dentista, mas ela trabalha na clínica junto comigo na parte administrativa e financeira. Ela e Rafael, para falar essa palavra. É processo, é processo. Quando alguma coisa acontece errado na clínica, ela diz: foi falta de processo, não fez o processo certo. Quando pula uma etapa, quando deixa de fazer um processo, vai dar errado.
Se não der errado, é muita sorte, mas quando acontece, ela diz assim, ó, falhou no processo aqui. Aqui falhou. Se não tivesse falhado nesse processo aqui, não tinha dado esse problema. Por isso que processo é muito importante, não só para captação, não só para vendas, mas também no atendimento. Assim como fazer conta, que é de recursos, que a gente precisa ter, saber gerir esse tempo, saber gerir energia, saber gerir o financeiro de cada clínica. Então, precificação, saber medir, tempo ocioso de cadeira, o que é que eu vou fazer com ele, tudo isso a gente precisa entender. Passa, Rafa, por favor. Eu já está estendendo meu horário aqui, eu já quero. Pode passar, Rafa. Sábado a gente imagina. Eu estou falando aqui apressado esse tanto de coisa para vocês, porque é muito pouco tempo e não dá para a gente falar tudo. Mas imagina no sábado a gente ter o dia inteiro junto para que a gente possa estar trocando essa ideia. A gente, olha, eu digo sempre a todo mundo, inclusive eu faço isso muitas vezes no ano. A gente precisa, muitas vezes, sair do nosso campo de guerra, do nosso consultório, de onde a gente está ali tanto, tão infiltrado dentro que a gente não consegue mais nem enxergar onde estão os nossos gargalos. E por muitas vezes eu saio do meu ambiente, eu saio do meu lugar de trabalho, eu saio desse escritório que eu estou aqui e vou para um curso, eu vou para qualquer coisa, porque eu, pelo menos, eu saí do meu negócio e estou pensando nele à distância. Eu estou começando a enxergar, eu começo a enxergar coisas que lá dentro, que aqui dentro eu não consigo enxergar. Às vezes a parede está suja na minha cara e eu não estou enxergando. Se eu der uma volta e ficar uma semana sem vir, eu vou enxergar a parede suja. Vocês precisam estar sábado lá, além de todo o conhecimento que a gente vai passar para vocês, além de. Isso aqui foi só assim, uma pitada do que vocês podem ter no sábado. Porque no sábado, no mínimo, vocês vão estar saindo do consultório, saindo do habitat de vocês e pensando no negócio de vocês. Poxa, a gente pensa a gente programa tanto nossas viagens. Vocês vão fazer uma viagem para fora, se programa tanto, vocês veem tanto vídeo, a gente se bota lá o roteiro, separa a documentação todinha. Porque para o negócio de vocês, vocês não podem fazer uma programação, não podem pensar estrategicamente no negócio de vocês. Então, sábado é o momento ideal. No mínimo, vocês vão passar 8 horas com a gente pensando no negócio com vocês. Mas nosso papel principal lá no sábado não é nem só entregar conhecimento nem nada, é provocar muitas vezes vocês. É vocês identificar, um dos passos mais importantes é vocês conseguirem identificar onde é que está limitando o resultado de vocês. No mínimo, vocês vão saber o que é que está limitando o resultado de vocês. No mínimo, vocês vão refletir sobre que caminho novo vocês podem ter para melhorar o faturamento da clínica de vocês. Então, lá, o nosso papel principal não é só jogar um monte de conhecimento, de técnica, de forma de fazer. Não é só isso. É fazer e provocar vocês para vocês refletirem sobre um novo caminho para vocês. Então, se tudo isso que a gente falou para vocês agora fizer sentido para vocês, a gente se vê sábado. Se tudo isso que a gente falou aqui, você disser assim, caramba, esse maluquinho aí de 9h20 da noite aí falando esse monte de coisa, atropelando um monte de coisa, falando rápido, se alguma coisa daqui para vocês fez sentido, a gente se vê sábado, tá? Então, eu espero muito que a gente esteja sábado lá. Eu quero dar um abraço em todo mundo, eu quero conhecer, olhar no olho de todo mundo. Vai estar eu, vai estar Mano, vai estar Rafael, vai estar o Lucas, vai estar Saulo, vai estar o Léo, vai estar todo mundo lá para a gente poder estar olhando o olho no olho de vocês e pelo menos provocando vocês para vocês identificarem o novo caminho que vocês têm para a vida profissional de vocês. Então, a gente gosta muito dessa frase aí do Michael Jordan, que é: eu jogo para ganhar, seja no treino, seja no jogo de verdade, eu não jogo, eu não vou deixar nada atrapalhar a mim e ao meu entusiasmo para ganhar. Então, naquilo de tudo que vocês se programaram, pode tirar, Rafa, a apresentação. Tudo que vocês fizerem na vida de vocês, entrem para rachar, velho. Entrem para torar assim mesmo em tudo que vocês forem fazer, porque no final das contas é isso que importa. Eu gosto de comparar assim, num jogo de futebol, às vezes tem um jogador lá que ele nem fez gol, ele nem fez a defesa milagrosa. Mas você que está assistindo o jogo, você vê que o cara está se esforçando, que o cara está entrando para rachar em toda jogada, em toda bola. É o cara que vibra dentro do campo, ele joga toda a energia dele. Talvez ele nem fez o gol da vitória, mas você olha e diz assim: caramba, velho, esse cara é raçudo. Nós precisamos ser esse raçudo
nos nossos negócios, na nossa vida. E aí você precisa entrar para rachar, para ganhar, seja nos seus relacionamentos, marido e mulher, seja com seus filhos na educação deles, seja nos estudos, seja no negócio de vocês. Vocês precisam entrar para rachar. Agora, não faça feito esse jogador que eu disse, que ele não foi efetivo na hora de fazer um gol, de fazer uma defesa. Você precisa entrar para rachar, mas ter a técnica certa para poder ser o artilheiro do time, para poder fazer o jogo. E aí com o time, são com pessoas que a gente vai fazer que o nosso time seja campeão, tá? Então, ó, beijo para vocês. Eu já me animei até demais. Saulo vai me matar porque eu passei da hora, 9h25. Combinado era ir até 9. Olha, Bruno, pelo amor de Deus, não se empolga. Mas eu me empolguei aqui com vocês, passei um pouco do horário, mas é só fazer assim. Eu e todo o time vai entrar para rachar no próximo sábado. Pode contar com esse. Pelo menos, duvido vocês assim, esses caras estavam tão esmorecidos, estavam tão morgados, mas assim, meu irmão entrou com tudo, entrou para fazer a entrega que tinha para fazer e vamos entrar para rachar porque a gente vai jogar em casa. Recife é nossa casa. Já fizemos João Pessoa, já fizemos Teresina, já fizemos Natal. Recife é nossa casa. Lá é para entrar para rachar mesmo. A gente vai jogar em casa, viu, Lucas? Não tem negócio de time jogando em casa, tem que ganhar. Pronto, a gente vai jogar em casa, a gente vai ter que entrar para ganhar, tá? Então, beijo para todos. Alguém mais vai dar aí uma palavrinha aí? Saulão, Lucas, tem algum recado para dar para a turma aí, para o sábado? Beleza. Brunão, só avisar que a gente vai estar com todo o gás no sábado, né? Então, o corpo de mentores lá junto com vocês, seremos em 4, fora o restante da equipe que vai estar lá também acompanhando o evento para poder promover, fazer a promoção do evento, né? Então lá vocês vão ter a oportunidade de estar com o Manuel Ovino, vocês vão ter a oportunidade de estar com o Brunão, que falou aqui. Eu vou estar lá com vocês também. Nós estaremos com o Leonardo Mendes. Só peso pesado. Então é o povo de clínica odontológica, clínica de alta performance, clínica de faturamento alto, clínica de gestão, né, PPR. Então assim, realmente venham com o copo vazio para poder absorver todo o conhecimento que a gente vai trabalhar juntos, tá bom? Quem ainda não fez a inscrição, o link está no chat. Faz a sua inscrição. Tem o ingresso Start e tem o ingresso VIP. O ingresso Start 147. Então, isso, de certa forma, para remunerar o capital, remunerar as peças gráficas, os materiais que vão ser utilizados, enfim. E o valor do VIP, 497. A diferença de um para o outro é que o VIP, você senta em local diferenciado, lá no evento, e você almoça junto com a gente. O almoço está incluso, tá? Para o VIP, tá bom? Se alguém ainda tem mais alguma dúvida, coloca no chat que eu vou responder. iPhone perguntou sobre faturamento, foi respondido. Não sei quem é iPhone, né? Porque o nome tá iPhone. Tatiane falou assim, ó, perguntou assim, ó: Olá, doutor, me chamo Tatiane, sou gestora de performance em tráfego para estética avançada. Posso participar do evento ou é restrito somente para profissionais da estética? Tati, é restrito para dentistas, dono de clínicas e consultórios. No seu caso, como é gestora de tráfego, não faz sentido para você. Não é um evento de tráfego, no caso, né? De tráfego pago, enfim. Mas, contudo, obrigado por você ter entrado aqui hoje e você ter ficado até agora, tá bom? Fala, meus amigos, invadindo o aquecimento aqui. Boa noite para todo mundo. Acabei de terminar ali o Mentoring Day, que é uma mentoria fechada para donos de clínicas que passam pelo Acelerando e são selecionados para esse nosso programa de aceleração de clínica, que é o Club Dr. Odonto, um acompanhamento de 12 meses, onde a gente pega na sua mão e faz sua clínica crescer junto com você. Terminei ali agora. Estávamos com o grupo Brasil, porque temos também o grupo Portugal. E vim dar um oi para vocês aqui, mas sei que vocês estavam aqui com a galera top aqui, o Bruno, o Léo, o Rafa. Então vamos para cima, vou estar com vocês no sábado. Vamos estar aqui em Recife presencial e vai ser um dia show, beleza? Vamos para cima, pro topo, todo mundo junto. Valeu. Tomei um susto. Ei, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Querem aproveitar esse momento? Léo hoje não teve a oportunidade de falar para você, Léo.
Sábado Fala, você vai Rafa. falar pra galera. Fala, Dá Rafa. dá pelo menos boa noite pra galera aqui, Pois cara, se é, eu você tá tava presente. esperando aqui, aí tomei o susto também aí do mano atrás, chegando. E aí, turma, boa noite. Me chamo Leonardo, faço parte aí do time de mentores. Tava numa outra missão aqui, cheguei já pegando o bonde andando do Bruno e do Rafa também, mas a gente tá lá junto sábado, voltando para rachar, como o Bruno falou, entregando o melhor para vocês. Beleza? Show de bola. Pessoal, como não colocaram mais nenhuma pergunta, vamos encerrar por aqui. Obrigado por vocês terem permanecido até 9h30. Sábado estaremos juntos lá no Vicale, 8 horas da manhã. A gente é bem pontual, tá, pessoal? Então a gente vai começar no horário. 8 horas a gente faz o credenciamento e a gente já entra com conteúdo na sequência, beleza? Beijo no coração de vocês, sintam-se todos abraçados por nós. Sábado a gente vai ter a oportunidade de estar junto e a gente se abraça pessoalmente e a gente constrói plano de ação também. E com certeza a gente vai desenvolver muito impacto juntos, tá bom? Vamos para cima pro topo, todo mundo junto, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Eu, turma. E, e, eu vou compadecer, não, eu acho que ele está funcionando.